Adulteração. Polícia prende caminhoneiro que atropelou e matou uma motociclista no oeste do estado. Depois da batida, ele teria trocado o velocímetro do veículo. O motorista que forçou uma ultrapassagem estaria a 110 km por hora num trecho onde a velocidade máxima permitida é de apenas 40. Atrás das grades, presos os suspeitos de assassinar um taxista com 25 facadas em Araquari, no norte do estado. O golpe do achadinho. Câmeras de segurança flagram golpistas enganando vítimas em Joaçaba, no meio-oeste do estado. O prejuízo, R$3.000. Estragos com a chuva. Em Urubici, a prefeitura decretou situação de emergência por causa do granizo que atingiu a região. Já em Blumenau, a Celesc trabalhou durante todo o dia para restabelecer a energia elétrica. O fornecimento foi interrompido em pelo menos 18.000 residências. Plano diretor de Florianópolis. Depois de ser notificada pela Justiça Federal, a prefeitura diz que pretende recorrer da decisão que determina a reelaboração do projeto. Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Civil de Araquari, no norte do estado, prendeu os suspeitos da morte do taxista Miguel Ramos Martins. Um homem e duas mulheres foram detidos. Uma menor também fazia parte do grupo. Uma semana. Esse foi o tempo que a Polícia Civil de Araquari levou para chegar até os suspeitos do assassinato do taxista Miguel Ramos Martins. O homem apontado como autor dos 25 golpes de faca é Damião da Silva Santos Lago, de 23 anos, natural de Açailândia, no Maranhão. Em depoimento na delegacia, ele confessou a autoria do crime. Você está arrependido? A irmã dele, Daniela da Silva Santos Lago, de 21 anos, e Camila Alves da Veiga, de 22, natural do estado do Pará, também foram detidas. A polícia identificou ainda a participação de uma adolescente de 16 anos. Uma das peças fundamentais da investigação foi a colaboração de outro taxista que fez uma corrida para o grupo na mesma noite do crime. Ele teria se negado a ir até o ponto final, no limite entre os municípios de Araquari e Joinville. Através do depoimento dele, a polícia conseguiu as características físicas dos suspeitos. Segundo os depoimentos dos suspeitos, uma nota de R$100 gerou uma discussão entre o taxista e os passageiros, o que teria motivado o crime. Damião deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil, sem possibilidade de defesa da vítima e traição. A prisão preventiva dele já foi decretada. A polícia ainda levanta informações que podem classificar o caso como latrocínio. Nós estamos investigando realmente a procedência dessa informação. Há alguns indícios, há algum vestígio de que possa ter acontecido um latrocínio, pois alguns objetos que estavam no veículo não foram encontrados. E no final das investigações, no relatório final, nós apresentaremos a conclusão ou pelo homicídio qualificado ou pelo latrocínio. Se ficar comprovado, as duas mulheres envolvidas que tiveram a prisão temporária decretada também vão ser indiciadas. Os três maiores vão aguardar na unidade prisional avançada de São Francisco do Sul. A menor de idade vai responder ao auto de apuração de ato infracional. Golpistas enganando as vítimas no centro de Joaçaba, no meio-oeste do estado. O prejuízo, R$3.000. As imagens das câmeras de segurança de um hotel flagraram a ação em que um casal foi escolhido como vítima. Primeiro, um dos golpistas passa andando e deixa cair um pacote com uma suposta quantia em dinheiro. Um segundo aparece, pega o envelope e começa a conversar com o casal. Em poucos minutos, o golpe conhecido como achadinho é aplicado. Este policial explica em detalhes como age a quadrilha. Após o estelionatário escolher a pretensa vítima, um dos estelionatários finge que derruba o dinheiro na frente da pretensa vítima. A vítima acha e já começa a ocorrer o golpe. Já chega um segundo estelionatário dando um golpe, dizendo que a pessoa que vai recuperar o dinheiro vai dar uma recompensa para essa pessoa que achou devido à sua honestidade. E essa pessoa, infelizmente, muitas vezes movido pela ganância, cai num golpe. A garantia dada pelo casal em busca da recompensa foi a carteira do rapaz, que continha cerca de R$3.000. O valor era proveniente da troca de um cheque e o salário do mês. No envelope havia apenas uma nota de R$50 e vários pedaços de papéis dobrados. A polícia vai analisar as imagens e faz o alerta. Geralmente as pessoas que caem nesse golpe, infelizmente movidas muitas vezes pela ganância, não tomam as medidas
de segurança que são necessárias nesse tipo de situação. Ou seja, a pessoa saiu do banco com uma quantidade de dinheiro, tome cuidado. Pode ser vítima de um assalto, pode ser vítima de um golpe. A polícia tenta identificar outros suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato de um empresário em Itapema na última sexta-feira. 4 pessoas já foram presas. A Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú tem o prazo de 10 dias para concluir o inquérito. A polícia acredita que mais uma pessoa esteja envolvida no crime. Prosseguimos, inclusive, com a oitiva de outras pessoas, coleta de imagens, e bem como a perícia que foi requisitada nos veículos, para identificar a participação de outras pessoas, uma vez que a vítima relatou que havia participação de outras pessoas, inclusive de uma mulher. Embora os autores do crime estejam presos, ainda não está descartada a hipótese de que o grupo tente mais uma vez executar a vítima. O homem alvo dos criminosos foi aconselhado pela polícia a permanecer em um local seguro até que a situação esteja completamente resolvida. Durante um tiroteio em uma das principais avenidas de Itapema, 2 pessoas ficaram feridas. Na fuga, 3 homens foram presos. Eles são acusados de ter ligação com uma facção criminosa de São Paulo e teriam vindo a Santa Catarina com o objetivo exclusivo de matar o alvo. Um advogado também foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou munições de diversos calibres e até granadas. As investigações elas são justamente nesse sentido, para identificar a participação de outras pessoas, bem como a real motivação desse crime. Foram presos na tarde de hoje 3 suspeitos de cometerem um assalto em Porto Belo, no litoral norte. Eles foram detidos na BR-101 em Itapema, tentando fugir. Carlos Sebastião dos Santos, de 29 anos, Rafael Rodrigues de Souza, de 24, além de um menor, abordaram um motociclista em Porto Belo. Ele reagiu ao assalto e foi atingido por um disparo de arma calibre 22 que estava com um dos assaltantes. Os bandidos fugiram com alguns pertences, mas foram localizados pela polícia e encaminhados à delegacia de Balneário Camboriú. A vítima passa bem e os objetos foram recuperados. E a seguir, família passa momentos de pânico no oeste do estado. Assaltantes armados invadiram a casa e fizeram 5 pessoas reféns. E ainda, motorista de caminhão é preso em flagrante após acidente. Ele estava em alta velocidade e atropelou uma motociclista que morreu no local. Em Chapecó, no oeste do estado, a polícia prendeu um caminhoneiro em flagrante após atropelar e matar uma motociclista. Segundo a investigação, ele trocou o equipamento que media a velocidade do caminhão na hora da batida. O acidente aconteceu na SC 283, rodovia que liga Chapecó a Ceará, no oeste do estado. No local, não é permitido ultrapassagens e a velocidade máxima é de 40 quilômetros. Ricardo Augusto Vargas, de 22 anos, foi preso em flagrante depois de atropelar e matar Débora de Barros de Lima, de 26 anos, que estava conduzindo uma moto. Segundo a polícia, depois do acidente, o motorista teria trocado o tacógrafo do caminhão para tentar enganar os policiais com relação à velocidade no momento da batida. Quando foi solicitado o tacógrafo, ele foi lá na hora, tirou o tacógrafo e o tacógrafo era do dia 3 desse mês. Aí nós inquirimos onde estaria o do dia de hoje, ele disse que tinha esquecido de trocar. Então logo ele foi preso, em buscas no caminhão foi encontrado o disco do dia de hoje em que apresentava a velocidade extremamente acima do normal para aquela via. Então isso com certeza vai agravar essa situação. Débora trabalhava no setor administrativo de uma empresa no centro da cidade, mas hoje precisou ir até o município de Ceará fazer uma cobrança. Quando estava retornando, a motociclista foi atingida por um caminhão que estaria fazendo uma ultrapassagem. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima morreu no local. Os familiares de Débora estão muito abalados com o acidente e pedem justiça. Esse cara que bateu nela não pode ficar impune, porque tudo que aconteceu com ela ali foi erro dele, fatalidade dele que fez acontecer. De acordo com o delegado que investiga o caso, o tacógrafo do caminhão foi encaminhado para a perícia. Já Ricardo deverá ficar preso. Ele vai responder por homicídio. Essa situação toda, ele assumiu o risco de produzir esse resultado, motivo pelo qual nós entendemos que não é caso de homicídio de trânsito, e sim de homicídio, e por esse motivo ele vai ficar preso em flagrante. A família de um vereador de Chapecó passou momentos de pânico no início da noite de ontem. 4 assaltantes armados invadiram a casa e fizeram 5 pessoas reféns.
O assalto aconteceu nesta casa, no bairro Jardim Itália. Os bandidos pularam a grade para chegar até a residência. Quando conseguiram entrar, 2 assaltantes renderam a empregada e mais 4 pessoas da família. Os 2 portando arma de fogo e pediram que as vítimas não reagissem e que entregassem os objetos que eles tinham interesse. A casa é do vereador César Valduga, que, procurado pela nossa equipe, não quis comentar o assunto. No momento do crime, o parlamentar não estava no local. Após roubar dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos, os bandidos fugiram. A polícia identificou 2 dos 4 homens que praticaram o assalto. Um deles já está no CASEP. Ainda segundo a polícia, um outro adolescente também teria participado do assalto. Agentes da Polícia Federal realizam uma paralisação de 72 horas em todo o país. Em Florianópolis, cerca de 80 agentes, escrivães e peritos em impressões digitais cruzaram os braços. Apenas os serviços considerados essenciais estão sendo mantidos. A categoria reivindica, entre outros pontos, a reformulação da estrutura da segurança pública, carreira única na polícia e o reconhecimento dos cargos como sendo de nível superior. O movimento vai até quinta-feira, mas amanhã em Brasília haverá uma manifestação nacional para pressionar as autoridades. Já em Sombrio, no sul do estado, funcionários do Hospital Dom Joaquim entraram hoje em greve. Agora à tarde, nossa equipe flagrou as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. Regina tentava atendimento para o sobrinho Cauã, de apenas 3 anos. Mandaram esperar, que tinha que ter paciência, porque falaram bem grosso ainda, tá costurando o braço de outro, a médica. E tratam as pessoas ali como se fosse, Cauã, como se fossem, não dorme, animal, sabe, assim. E o menino já tá mal, eu não sei o que eu vou fazer, entendesse? Tem o senhor aí dentro que tá morrendo ali e a família tá correndo e eles não estão dando bola. Já Elisete acompanhava o pai, que é idoso. Ele estava com princípio de parada cardíaca. Ela também reclamou das condições do hospital. Não tem antibiótico, não tem comida dos pacientes, imagina os funcionários. Como é que os funcionários trabalham? Eles têm toda a razão de fazer greve aí, ó. Toda a razão mesmo. Dou razão para eles, tem razão. Porque eles não têm estrutura para trabalhar aqui. Isso aqui devia estar fechado. Isso aqui, ó, não tem nem condições de atender. A greve teve início hoje e os serviços básicos, como emergência e manutenção de quem já está internado, devem ser mantidos. O movimento começou devido principalmente ao atraso no pagamento dos salários. Nós estamos há 3 meses com funcionários sem receber salários, né? Então, deliberado na última Assembleia que caso os salários voltassem a atrasar nesse mês, a gente entraria em greve, né? Mas até então, a intransigência tomou conta da administração aqui e elas não aceitam, não chamam a gente para negociar, nada. Então, a gente está no aguardo aí. A gente quer voltar aos trabalhos, mas a gente também quer uma proposta de regularização da situação. Pelo menos 70% dos funcionários já aderiram à greve, que é por tempo indeterminado. De acordo com a administração do hospital, parte das reivindicações são infundadas. Eu acho que o que tem fundamento ali é só o fundo de garantia, porque essa greve é uma greve forjada, né? Uma greve sem fundamento, né? Porque eles sempre receberam entre dia 10, dia 15, dia 20, há mais de um ano. Então isso aí para mim foi uma bobagem. Ele afirmou ainda que a principal pendência é o não depósito do FGTS e do INSS, que ocorre desde 2009, um problema que ainda não há previsão de ser resolvido. O diretor do hospital falou também sobre as dificuldades de atendimento flagradas pela nossa equipe agora à tarde. Tem médico de plantão que não iria negar o atendimento. Se está falando isso, para mim seria novidade, porque isso o médico plantonista não se nega a atender ninguém. Até o momento, a administração do hospital tem se recusado a atender os grevistas e nenhuma negociação está prevista para solucionar os problemas dos funcionários. Morreu neste fim de semana a senhora de 82 anos que estava internada em estado grave na capital. Em reportagem exibida na última sexta-feira, mostramos o drama dos familiares de Odi Correia Alves. Eles tentaram, por quase 2 meses, acionar uma ambulância do SAMU para que a idosa fosse encaminhada ao hospital. Odi Correia só foi removida há 2 semanas, depois que os familiares recorreram a uma sargento do Corpo de Bombeiros que determinou o transporte. Ela sofria de uma doença degenerativa e estava em fase terminal.
De acordo com uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a responsabilidade pelo transporte de pacientes acamados para o hospital é do SAMU. E a seguir, pesquisa aponta que temporada de verão no estado foi prejudicada pelas frequentes faltas de água e luz. E ainda, chuvas fortes provocam estragos pelo estado. Urubici decretou situação de emergência. Vale do Itajaí, região norte, registraram alagamentos. Novas ocorrências devido ao tempo instável. Em Blumenau foram registrados pelo menos 6 deslizamentos de terra. O caso mais grave foi nesta residência, no bairro Ponta Aguda. A lama desceu e quebrou uma das paredes da casa. Os moradores preferiram não gravar entrevista, mas contaram que o desmoronamento aconteceu de repente. Por sorte, ninguém estava em casa. Cerca de 18 mil residências ficaram sem energia elétrica por algumas horas, mas a Celesc já restabeleceu o serviço. A Defesa Civil trabalha no monitoramento dos pontos mais críticos e não descarta a possibilidade de novas ocorrências ao longo desta semana. Previsão de alguma chuva forte em curto espaço de tempo, exemplo do que aconteceu ontem. Então nos traz essa preocupação sim. Essa preocupação tem que ser não só nossa, mas do munícipe também. Em Itajaí choveu forte durante a manhã e foram registrados pontos de alagamentos. Durante o temporal, o muro de uma empresa cedeu e uma árvore caiu, mas ninguém ficou ferido. Em Joinville, no norte do estado, também foram registradas ocorrências por causa da chuva. Uma creche que atende mais de 300 crianças teve as atividades suspensas. O volume de água também provocou deslizamentos. Um muro de contenção não suportou a infiltração e desabou. 2 casas ficaram parcialmente interditadas. Foi uns 15 minutos de chuva e esse muro de contenção ele não resistiu e veio abaixo. E foi um barulho muito grande, a gente ficou com muito medo. Mas só que a gente já pegou e já tirou as pessoas para que não houvesse um risco maior. Na Serra Catarinense, a Prefeitura de Urubici decretou situação de emergência hoje à tarde, depois de uma chuva de granizo. Mais de 140 casas foram atingidas. Agricultores foram prejudicados. Em alguns locais, o gelo cobriu todo o chão. A quarta-feira vai ser de nebulosidade variável, com pancadas isoladas de chuva no início da manhã e à noite. No decorrer do dia, aberturas de sol. A temperatura mínima fica em 13 graus na Serra e a máxima em 29 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Na região sul, Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 28 graus. E na Grande Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Uma pesquisa revela que a temporada de verão foi mais fraca do que o esperado em Santa Catarina. Na capital, os transtornos causados pela falta de água e luz contribuíram para a queda acentuada no movimento. Comerciante há 17 anos, Evanice garante que esta temporada de verão foi uma das mais fracas que já trabalhou. Dona de um restaurante em Jurerê Internacional, em Florianópolis, passou muitas dificuldades, principalmente com a falta de água. Além do movimento abaixo do esperado, ela teve que gastar quase 30 mil reais com caminhões-pipa para driblar a falta de estrutura da cidade. Foi uma das piores temporadas, em matéria da água, em matéria de movimento. Agora a gente estava esperando um movimento legal para o carnaval, a gente soube de muitas pessoas que viriam, foi cancelado porque ficaram com medo que ia faltar água de novo. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que 45% dos comerciantes acharam esta temporada de verão pior ou muito pior do que no ano passado. Apenas 23% dos entrevistados disseram que os lucros aumentaram. Desde a situação que o país está vivendo, toda a questão de alguns problemas de infraestrutura que tivemos no início da temporada, que foi bem positivo, que repercutiram de forma negativa. O problema dos argentinos também não terem vindo para o estado na quantidade que sempre vieram, e eles sempre fortaleceram bastante, principalmente em fevereiro, o movimento aqui no estado. Então, uma soma de fatores que fizeram com que a temporada não atendesse a expectativa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 38% dos estrangeiros deixaram de vir ao estado. A pesquisa da Brasel entrevistou 100 comerciantes de Santa Catarina. Preocupados com a queda,
muitos já pensam em como vão se preparar para os outros meses. Mas a maioria disse que não pretende investir em melhorias no estabelecimento, já que os lucros foram baixos. E a seguir, após denúncia de falhas nas obras da BR-282 em Lages, DENIT diz que vai corrigir erros. E ainda plano diretor de Florianópolis, após projeto ser suspenso pela Justiça, a Prefeitura da capital afirma que vai recorrer da decisão. Termina a greve dos mineiros no sul do estado. Eles decidiram em assembleia, que acabou agora há pouco, retornar ao trabalho nesta quarta-feira. A decisão foi tomada depois de um acordo com o sindicato patronal. A categoria vai receber um reajuste de 13%. Cerca de 3 mil trabalhadores de 8 empresas estavam paralisados. E o PROCON de Santa Catarina inaugurou hoje uma unidade móvel da Escola Estadual de Defesa do Consumidor. A unidade é a primeira no país e vai percorrer o estado para divulgar informações sobre os direitos e deveres dos consumidores. Um baú instalado no caminhão com abertura lateral se transforma em uma sala de aula com capacidade para 40 pessoas. Os recursos para a instalação da unidade móvel vieram de doações e de acordos judiciais do Ministério Público de Santa Catarina. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, falou hoje sobre as denúncias de falhas nas obras da BR-282 em Lages. O relatório, com quase 100 páginas, foi entregue ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, há cerca de 12 dias. Nele, a Associação dos Sindicatos aponta erros nas obras da BR-282 na Serra. Uma delas diz respeito às placas, que estão com sinalização errada. Falhas nas execuções dos projetos, materiais de baixa qualidade e obras iniciadas e não concluídas também foram citadas. O DENIT deve concluir em breve a análise do documento. Tem coisas ali que são distorções, tem outras que tem alguma coisa que realmente tem que melhorar na obra, a gente concorda. Tem alguns pontos que temos plantio de grama, algumas placas, algumas coisas que têm que ser corrigidas. Mas isso está sendo feito e até o final da obra estará tudo correto. Em conversa com um representante dos sindicalistas na semana passada, ele apontou que entre as falhas mais graves está o afunilamento no viaduto sobre a Avenida Duque de Caxias, em Lages. Não tem nenhuma maneira que se crie uma fuga numa emergência, ou seja, esse estreitamento de pista podia ser feito no local um pouco adiante, onde tenha um acostamento, onde tenha alguma coisa e tenha visibilidade para que, vamos dizer, numa situação de emergência exista uma chance, pelo menos, de se escapar. Aquele é o ponto para fazer o funilamento. Então, qualquer coisa que a gente fizer sem ser naquele ponto, a gente vai estar agindo irregularmente e ilegalmente. A construção das marginais iniciou em 2010. A obra está orçada em quase 60 milhões de reais, com previsão de entrega para o início de julho desse ano. Por dia, passam pelo trecho pelo menos 12 mil veículos, movimento que chega a dobrar durante feriados e finais de semana. E um dia depois da Justiça Federal ter considerado o novo plano diretor de Florianópolis irregular, a Prefeitura da capital se pronunciou hoje. Em entrevista coletiva, a Procuradoria do município disse que vai recorrer da decisão. Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da capital e ex-superintendente do IPUF, o Instituto de Planejamento Urbano Municipal, o novo plano diretor foi amplamente debatido com a comunidade em mais de 1.500 encontros realizados nos 7 anos em que o assunto esteve em discussão. Muito mais eficientes foram as mais de 50 oficinas técnicas feitas com mapa na mão, nos lugares, próximo das moradias, tirando conclusões, e essas reuniões depois foram sucedidas pelas setoriais. Não foi o que entendeu a Justiça Federal. Em sua decisão, o juiz Marcelo Cras Borges determinou a realização de 13 audiências públicas distritais, um encontro geral, além da reestruturação do núcleo gestor de Florianópolis, extinto pela Prefeitura. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Em entrevista concedida à Band ontem, o magistrado disse que, além da Prefeitura não ter cumprido o que diz o Estatuto das Cidades e a Constituição, ficou comprovada no processo a divergência entre as informações apresentadas durante as reuniões e as votadas pelo Legislativo. Se não há esse oferecimento de informações adequadas, não há debate.
O que existe é uma fraude, o que existe é uma apresentação formal sem que haja possibilidade de um debate efetivo. Para o secretário da Fazenda, que volta a assumir também a Procuradoria do município, a Prefeitura respeitará a decisão judicial, mas deve recorrer junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, assim que for intimada. Todas essas audiências, encontros, oficinas foram realizados e, além de serem realizadas, terem sido realizadas formalmente, elas foram efetivas. É isso que nós vamos demonstrar no TRF. De acordo com a decisão judicial em primeiro grau, a Prefeitura tem 60 dias para realizar os debates e enviar o documento para nova votação na Câmara de Vereadores. O descumprimento da sentença gera multa de R$10 milhões, além do crime de improbidade administrativa. E devido à dificuldade na entrega dos carnês, a Prefeitura de Florianópolis informou que foi prorrogado para o dia 25 de março o pagamento do IPTU 2014 com 20% de desconto em cota única. Os contribuintes poderão obter a nova guia de recolhimento no site da Prefeitura ou em alguma das agências do ProCidadão a partir de amanhã. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.